Opa aí pessoal, tudo certo? Basquetinho no ar para no vídeo de hoje nós falarmos a respeito de algumas decepções nesse início de temporada 23-24. Lembrando que esse vídeo é inspirado no artigo do Bleacher Report e nós vamos dar a nossa opinião, tirar algumas franquias e jogadores que o artigo especificou, colocar outras e trazer o nosso ponto, a nossa visão até o começo dessa temporada 23-24 da NBA. Se você não conhece o canal Basquetinho, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. A nossa meta por vídeo é de apenas 10 likes, clica no botão de joinha que está aqui embaixo, vai ajudar muito a gente. Se você quer fazer dinheiro com apostas em NBA, o nosso canal aqui na descrição, Cesta de Trade. Também deixamos aqui embaixo para vocês um cupom exclusivo da Stake.com para você conseguir um belo desconto com o cupom Cesta de Trade e uma oportunidade de fazer a sua primeira aposta lá gratuita. E bom, chega de enrolação, bora falar de basquetinho. Começando, é claro, com o Memphis Grizzlies, uma franquia que eu concordo que deveria estar aqui, que por mais que sem o Ja Morant muitos esperavam que eles não tivessem o mesmo sucesso, ainda é uma franquia que nos últimos anos sempre se saiu muito bem, mesmo sem o seu principal jogador. O sistema de jogo sempre foi muito bem definido, e com a substituição do Dillon Brooks pelo Marcus Smart, muitos esperavam que o Memphis Grizzlies desse um passo adiante, mesmo sem o Ja Morant, já que o Marcus Smart traz um toque ali de liderança e qualidade até a mais do que tinha o canadense. Mas, infelizmente, a perda do Ty Jones, um dos melhores armadores reservas que eles tinham, não foi suprida com Derrick Rose, e por mais que ele tenha feito bons jogos, é um jogador que voltou a conviver com as lesões nessa temporada. Mas não foi só isso, o Memphis Grizzlies sofre demais também no seu frontcourt, onde eles perderam Steven Adams por um longo período e seu reserva imediato Brandon Clarke, que também esteve de fora no final da temporada passada. Então a gente tem o Memphis Grizzlies extremamente capenga, que nos últimos jogos também jogou sem o Xavier Tillman e também sem o Santi Aldama. E, inclusive, tem notícias de que o ingresso mais barato para os próximos jogos da franquia está a $4, porque as principais estrelas não estarão à disposição. Resultados são terríveis. O único time até aqui que não conseguiu nenhuma vitória, mesmo com Marcus Smart, Desmond Bane e Jaren Jackson à disposição. Acho que esses resultados são piores do que se imaginava. Eu acreditava que esse Memphis Grizzlies, pelo menos até aqui, teria ao menos uma vitória. Uma das principais decepções até então. Agora vamos falar de um time que depende muito do ponto de vista, né? Muitas pessoas tiveram um hype enorme com o Sacramento Kings e outras, como eu, por exemplo, já imaginava que talvez não fosse como na temporada passada. Mas o meu ponto era muito mais simples do que o de fato a gente vem acompanhando desse time. Acontece que na temporada do Sacramento Kings passada tinha uma das piores defesas da NBA. E muitos acreditavam, inclusive seu treinador, de que ele poderia tornar esse time não só um time defensivamente consistente, mas um time campeão. Porém, ele tinha certeza que uma coisa passaria pela outra, melhorando a defesa desde que foi uma das melhores eficiências ofensivas da história da NBA, ou se não foi a melhor no ano passado. Se eles dessem um passo adiante no seu lado defensivo da quadra, certamente esse time seria incrível, mas eu sempre acreditei que faltavam peças. Sabonis como protetor de aro para mim é menos do que o suficiente. O De'Aaron Fox também não é nenhum grande defensor. Com Kevin Huerter ali na sua escalação titular e o jovem Keegan Murray, fica difícil você montar um time defensivamente ali seguro, ou seja, faltam peças. A culpa não é do treinador, não é necessariamente do sistema de jogo, apesar de que sim, é aí que o treinador tem que mostrar que ele consegue se virar nos 30, mas essa defesa do Sacramento Kings poderia ser um problema para essa temporada. Mas desde que o seu lado ofensivo correspondesse, para eles não era um grande problema assim. Eles não teriam chances de ser campeão, na visão deles. Mas acima de tudo, pelo menos eles teriam chance de ir longe, fazer uma boa campanha até eles fazerem esses ajustes finos. Infelizmente o Sacramento Kings perdeu muita eficiência no seu lado ofensivo também. As bolas de 3 vêm caindo menos do que se gostaria e nos últimos jogos eles perderam de De'Aaron Fox. No momento da gravação desse vídeo eles vêm de vitória diante do Portland Trail Blazers, mas foi em casa, numa prorrogação e com muito sacrifício, coisa que não deveria acontecer já que os Blazers é cotado para ser um dos piores times da liga. Então, como eu disse lá atrás, a questão decepção em Sacramento Kings vai muito do ponto de vista. Eu já esperava que defensivamente o time não seria tão bom e ofensivamente aquele nível altíssimo pela qualidade de jogadores que eles tinham não devia se manter. Mas é verdade que ainda assim eu tô um pouco decepcionado. Imagina aquela galera que botou a expectativa dentro dessa franquia lá em cima. E agora vamos falar aqui da minha franquia, o Cleveland Cavaliers, né? O Cleveland Cavaliers teve um início aí complicado sem o Jarrett Allen. Talvez ele tenha feito mais falta do que se esperava, mas eles também perderam Darius Garland durante bons jogos. Então assim, talvez essa decepção tenha sido justificada, porém
eles precisam ligar o sinal de alerta. No momento da gravação desse vídeo, eles vêm de derrota para o Oklahoma City Thunders, e mais do que isso, o que preocupa é que o Jarrett Allen já vem para o seu terceiro jogo e o time ainda não melhorou defensivamente. O Cleveland foi a principal eficiência defensiva na temporada passada. Pelo que a gente está acompanhando, dificilmente eles vão alcançar aquele alto nível. É claro que eles podem melhorar, até porque com o elenco que eles têm, pior do que tá, dá para dizer que não fica. Porém, é preocupante, porque os Cavs já tinham feito muita coisa de ter na sua escalação titular o Garland e o Mitchell e ainda assim ser a melhor eficiência defensiva da liga. E hoje, onde eles perderam aí meio que esse ritmo, essa pegada, a gente começa a ficar mais preocupado, porque se eles colocam o Okoro de ala, o time perde ofensivamente. Desde que eles colocaram o Strus, o time ganha ofensivamente, mas perde defensivamente. Então é muito complicado. Os Cavs só conseguiu chegar onde chegou na temporada passada por conta da sua defesa e por conta do talento do Donovan Mitchell. É verdade, o time tentou dar um passo para frente nessa questão ofensiva, não sobrecarregar os seus armadores nessa temporada, mas eles deram 2 para trás na questão defensiva. Não tô culpando o Strus, não tô culpando o Niang ou quem quer que seja e joguem na posição número 3. Até porque é verdade, repito, Jarrett Allen perdeu muitos dos primeiros jogos, mas ainda assim uma coisa eu tenho certeza, sem aquela grande defesa, esse time dos Cavs com Jarrett Allen e Evan Mobley, que não são grandes jogadores ofensivos, não se justifica. Então assusta o quanto que eles pioraram, até porque mesmo quando eles perdiam Jarrett Allen por alguns jogos na temporada passada, eles se defendiam razoavelmente bem. Agora parece que os Cavs vai ter que se matar para ofensivamente equilibrar essa falta de defesa, ou então melhorar muito defensivamente para chegarem ao patamar que estavam antes e ainda assim conseguir manter a pegada ofensiva da temporada anterior e dar um passo adiante nessa. Ou seja, são muitas coisas para consertar, para melhorar. Mesmo nas vitórias você vê que as vitórias são ali com Donovan Mitchell tendo que fazer milagre, e nenhum time é sustentável a longo prazo tendo que depender somente de um jogador no seu lado ofensivo. Então sim, esse início dos Cavs preocupa e preocupa muito. Agora vamos falar a respeito aqui do Utah Jazz. Nessa lista de 5 times, o Bleacher Report incluiu o Washington Wizards, mas eu não tinha nenhuma expectativa quanto a esse time. Claro, talvez eles sejam piores do que se imagina, principalmente na defesa, mas eles até vêm vencendo alguns joguinhos, dando um trabalho para uma franquia ou outra, ou até perdendo ali por uma larga margem, mas fato é que eles são irregulares, bem como eu esperava. Então eu vou tirar o Washington Wizards e vou incluir no final desse vídeo uma outra franquia. Mas agora falando de Utah Jazz, eu até concordo que o Jazz seja uma razoável decepção, mas tem um pequeno ponto nessa discussão que a gente também tem que colocar como pauta. Bom, as pessoas se decepcionam porque o Utah Jazz na temporada passada, eles começaram muito bem, tiveram excelentes resultados, então as pessoas pensavam, cara, quando eles começaram a perder, é porque o processo de tank teria de ser iniciado a partir daquele ponto. Nessa temporada, em que o tank não tem que ser feito ainda, eles têm que ser melhores, ou pelo menos no mesmo nível, ainda mais porque eles adicionaram John Collins, mas a gente não pode esquecer que no momento em que eles tiveram ótimos resultados na temporada 22-23, eles tinham Mike Conley Jr. na sua armação e não Talen Horton-Tucker, e eles tinham também ali o Vanderbilt, que foi pro Los Angeles Lakers. Então era um outro time. Eu não consigo entender exatamente por que as pessoas se decepcionam tanto com esse Utah Jazz, sendo que é um time que, com essas trocas que eles fizeram na temporada passada, eles deram o recado: a gente não quer ganhar o tanto que a gente tá ganhando, a gente quer se reconstruir. Bom, o Lauri Markkanen, que foi espetacular na temporada passada, continua bem, mas não tanto. Então assim, a decepção fica muito por conta dos números, quando a gente pega e compara com o que eles foram na temporada anterior. Mas eu acho que se a gente pega ali o contexto geral, a gente precisa ser um pouco mais compreensivo. Esse Jazz não tem como defender muito bem, eles têm ali como um dos seus principais articuladores de jogada o Jordan Clarkson, que é um bom jogador, um ótimo sexto homem, mas nada além disso. E a gente tá falando de um Lauri Markkanen que até aqui só teve uma temporada de All-Star, então eu acho que, eu entendo os especialistas e as pessoas se preocuparem com esse Jazz tão abaixo da média, mas ainda assim, se a gente ponderar, for olhar ali, passar um pente fino dentro dessa situação, a gente vai chegar à conclusão de que talvez isso fosse esperado. Inclusive, como palpite de longo prazo, a gente indicou no nosso vídeo lá do Sexta de Trade um under nas vitórias totais ali do Utah Jazz que a gente acredita que deva bater. Então, pelo menos pra gente, já meio que era esperado, né? Esse Jazz abaixo aí da expectativa, mas eu compreendo, então eu decidi não tirar eles da nossa lista. Mas vamos finalizar aqui falando de Milwaukee Bucks. O hype em cima desse time era inacreditável. A gente falava ali, né, de um top 2 da Conferência Leste e que ainda tem margem para chegar lá com Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo, mas é um time que sofreu mais do que se esperava na defesa e no ataque ainda não é aquele ataque imparável que a gente se espera.
Chris Middleton não é o mesmo nem na defesa nem no ataque, perdeu alguns jogos, é verdade, mas ainda assim, esse Milwaukee Bucks preocupa muito no seu lado defensivo. A gente já sabia que haveria uma queda com a saída ali do Jrue Holiday e a chegada do Damian Lillard, mas a gente primeiro achava que isso ia ser contornado por conta da qualidade técnica do Dame, e mais do que isso, talvez ali colocando um Jay Crowder, um Pat Connaughton ali na escalação titular, não foi o que aconteceu. Vieram de Beasley, que é um excelente arremessador, mas ainda assim o time está muito frágil. Em relação a resultados, perderam jogos que poucas pessoas esperavam, sofreram muitos pontos, ou venceram alguns jogos como por exemplo contra o Detroit agora, com mais dificuldades do que devia. É verdade que o Giannis foi ejetado, mas ainda assim preocupa a forma como esse Bucks vem jogando, a forma como eles não vêm dominando, pelo menos no lado ofensivo, que era algo que muitos esperavam. E é claro, eu não acho que o Damian Lillard esteja devendo nesse momento, ele fez alguns jogos bem abaixo da expectativa, mas eu acho que o time como um todo, com a adição do Damian Lillard, vem jogando menos do que se esperava. Bom pessoal, essas foram as 5 principais decepções para mim na temporada até aqui: Cleveland, Jazz, Memphis, Milwaukee Bucks, e a gente também ali, né, decidiu incluir o Sacramento Kings, claro, sempre ponderando, levando em consideração essa lista do Bleacher Report. Talvez ali quando a gente fala em relação a jogador, a gente faça uma lista um pouquinho diferente. Eles deram algumas observações ali em cima de rookies, mas eu acho que ainda é cedo, apesar de sim, eu tô preocupado com o Scoot Henderson e o seu desempenho. O Wembanyama foi muito bem em alguns jogos, gerou impacto, mas defensivamente os Spurs ainda é terrível. Claro, ele vem fazendo a sua parte, mas eu ainda acho que os Spurs deveriam ser melhor na defesa com a presença desse jogador, e alguns jogadores que são estrelas, que ainda não embalaram, ainda não mostraram a que veio. A gente pode fazer um vídeo a respeito disso, caso vocês queiram, deixa nos comentários pra gente falar a respeito das principais decepções quando a gente fala de jogadores da NBA. Desde já quero agradecer a audiência de vocês, o like, e comentem aqui embaixo, ficou faltando algum time na opinião de vocês? Desde já quero agradecer a audiência mais uma vez, um abraço e falou!